Harry. Escuta, você escolheu, eu pedi para você pensar um pouquinho, né, no que você gostaria de falar, e você escolheu um tema. Poxa, não é fácil, hein? É, acho que é interessante falar, são poucas oportunidades que a gente tem de falar, de colocar para fora, e é uma grande verdade, né? O tema que a gente falou de alguns temas, mas o tema que talvez mais me chamasse a atenção foi quando você falou, pô, alguma coisa que te incomoda, alguma coisa, e E, durante bastante tempo me incomodou, eu não soube como trabalhar isso, que era a cobrança e a autocobrança, né? sei. Você faz um desafio, né, que nem eu mesmo esperava concluir. E aí, Ana Mesquita, outra manchada acabou de entrar aí na reunião. Bebel, amores, meus amores estão entrando aí. Então, na verdade, você completa um desafio desse e por incrível que pareça, claro, muitos elogios, os amigos sempre próximos, mas talvez aqueles que conheçam pouco acabam cobrando, né? Sempre vem a pergunta, bom, qual vai ser o próximo, né? Poxa vida, acabei de nadar o Canal da Mancha, né? Eu não pensei no próximo, né? Sabe, a gente quer concluir, né? Quem me conhece mais a fundo sabe que eu não me ligo para pace, para tempos. Até hoje, Fabiane, se me perguntarem quanto que eu faço em 5 quilômetros mais ou menos, meu, não vai vir na ponta da língua. Então, completar o desafio foi muito legal, né? O Canal da Mancha, para mim, foi talvez o primeiro projeto na minha vida, aos 55 anos, com começo, meio e fim. E é claro que mudou minha vida, né? Antes e depois do Canal da Mancha, sem sombra de dúvida, mudou. Mas aí começou a autocobrança. Até eu mesmo me cobrava, não só nas provas, mas nos desafios, né? O Igor lançou uma época que a gente encheu o saco para ele fazer, a ultramaratonas, né? Então ele fez 4 etapas. Eu não sei se você chegou a nadar alguma, Guta, de 15 quilômetros, fazem 3, 4 anos atrás. E eu me cobrava, falava, caramba, né? Será que eu vou conseguir terminar, né? Porque as pessoas falavam de tempo. E aí, vai fazer em 4 horas, 5 horas? Mal sabiam eles que eu estava preocupado em terminar e não concluir o horário. Então, o tempo. Então, essa cobrança, Fabiane, de qual vai ser o próximo, me acompanha até pouco tempo atrás. Agora, em maio, eu fiz com a nadadora, com a Aline Pacheco, a gente fez um revezamento do Leme Pontal, 36 quilômetros, cada um nadou 18, mais ou menos. Poxa, você tira de letra, hein, Harry? Bati na frente, essa daí é fácil, né, Harry? Puxa vida, mas eu ia nadar de noite, eu já tô com 65 anos, eu tinha treinado, sabe? Então, existe, né, acho que na sociedade, uma cobrança, mas eu confesso, Fabiane, que eu também me cobrava, assim, de fazer não só uma boa performance, mas eu estava aí no revezamento com a Aline, que estava no seu primeiro grande desafio. Poxa, será que depois de 5, 6 horas eu vou quebrar? Será que eu vou aguentar, mesmo descansando 1 hora e nadando 1 hora? Então, essa é uma das coisas que até hoje me incomodam um pouco. Então, eu Já me... vou fazer uma Fale, fale. coisa. Em psicologia, existe uma coisa chamada efeito Pigmalião. Você conhece? Não. Então, eu vou contar a história. Uhum. Pigmalião era um rei. Aliás, ele era um escultor. E ele era, além disso, rei de Chipre. Tá? E ele estava nada satisfeito com as mulheres que moravam por ali, porque ele achava que todas as mulheres não serviam para ele. Então, ele esculpiu uma mulher à imagem daquilo que ele desejaria. E ele se apaixonou por essa escultura. E aí ele pediu, pelo amor de Deus, para Afrodite, a deusa do amor, de transformar aquela estátua em carne e osso. E assim foi feito. E ele se casou com ela. E tiveram uma filha chamada, eu não lembro, acho que é Patos, sei lá o que deu o nome à ilha de Chipre. Esse efeito, os psicólogos pegaram esse efeito Pigmalião, chamaram isso, incluíram nos estudos da psicologia, porque as expectativas elas podem ser extremamente positivas. A partir do momento que você cria uma expectativa em relação a você mesmo ou outras pessoas criam expectativas,
você tem a oportunidade de melhorar o teu desenvolvimento. Tá? Por exemplo, eles fizeram, eu achei super interessante, dois psicólogos nos Estados Unidos fizeram testes. Pegaram, falaram assim, nós vamos fazer, pegaram uma escola, nós vamos fazer teste de QI com tantas crianças. Aí pegaram aleatoriamente 20% dessas crianças e falaram para os professores que o resultado dessas crianças foi muito acima da média. E que não tinha nada a ver. Só que o que aconteceu? Que os professores acreditaram nisso. Acreditaram nisso e criaram uma expectativa em cima dessas crianças. O resultado foi que todas elas realmente tiveram uma performance muito melhor. Então, às vezes, a gente pode usar essas expectativas para crescer, né? E não para incomodar. Então, eles falam também, por exemplo, de uma profecia autorrealizável. O que é isso? Eu fui estudar isso aí, ó. Você fala assim, olha, eu queria transformar uma coisa, eu quero traçar um plano de vida, porque eu sou distraído, eu estou fora de forma, e eu vivo endividado. Tá. Aí ele vai ficar pensando lá na vida, e o que ele vai escrever? Ele vai valorizar o quê? A educação, a saúde e a independência financeira. Tá? Aí, a partir disso, a pessoa ela começa a visualizar um mundo melhor. E vai estar focada, porque ela vai se ver focada nesses 3 pontos. Tá? Aí, o que acontece? Essa parte é a profecia em que você cria expectativas em relação a você mesmo. Aí depois vem a segunda parte, que você tem que realizar essa profecia, né? E aí você vai criar um efeito, que é o efeito da disciplina. Aí esses sonhos, você vai criar metas específicas, mensuráveis, alcançáveis e relevantes. E aí você pode trabalhar na concretização dessas metas, usando o efeito Pigmalion ao seu favor. Eu achei super interessante. Não, eu acho muito interessante, Fabiane, desculpa te cortar, mas ao mesmo tempo que você estabelece essas metas, pode ser frustrante também, né? De você... Sim, mas aí... Dependendo que metas você for estabelecer, né? Cobrando demais. Você está se cobrando demais. Eu acho que é isso. Eu sempre me cobrei de... Batalha, que você se cobra demais e você cria, inclusive, uma baixa autoestima, e você vai criando frustrações e você vai acreditando, olha o reverso, que você não é capaz. Então, é por isso que é interessante você ter na cabeça assim, esse efeito Pigmalion, a partir do momento que você traça essas metas e você consegue estabelecer umas metas bem específicas e tudo mais, incluindo a disciplina dentro disso tudo, e você vai se projetando no futuro com essas imagens positivas. E aí você vai gerar resultado prático. Eu achei bem bacana essa visão assim, das coisas, porque realmente não é só você que deve que sofre com isso, né? Todo mundo, inclusive até no âmbito de trabalho. Exato, né? Exato. Nossa, deve ser... a expectativa, às vezes, ela está muito além, né, daquilo que pode ser realizável, né? Chefes um pouco, assim, digamos assim, sem muita empatia, né? Com um histórico, assim, de ditador, né? Sei lá. Então ele vai criar expectativa em cima dos funcionários muito além daquilo que cada um pode dar, né? Claro, claro. Né?
Porque eu acho que tudo tem que ser mensurável dentro das capacidades de cada um. Mas, assim, eu vejo assim, eu funcionei muito tempo à base do desafio. Eu lembro de uma ocasião com meu pai, a gente tinha uma casa ali na praia do Partido, e a casa tinha 2 andares, assim, bem em cima da praia. Aí eu tinha uns 12 anos, ele olhou e falou assim, ó, se você atravessar esse canal aí sozinho, ó, eu te puxo de esqui 1 hora, porque o meu negócio era esquiar. Uhum. Ah, não, você não vai conseguir. Ah, meu filho, no ato, saí dali de casa, mergulhei na água e nadei até do outro lado da lata. Para poder esquiar. Então, são desafios positivos, né? Eu tenho certeza, viu, Fabiana, que na minha história, eu revendo a história, eu tenho certeza que eu sou movido a desafios mesmo. Nós somos movidos a desafios, né? Sim. Certeza. E cabe a você dar, eu acho que a tônica do negócio, né? É lógico que as pessoas que falam assim, poxa, mas é fácil, poxa, mas será que elas já fizeram uma prova de 16 quilômetros? Será que elas já fizeram uma prova de 30 para saber o que aquilo representa? Então, e ela também fala, a Ana acabou de colocar aqui, o desafio é a chave é o desafio. Nós somos movidos a desafios, né? E o fato de isso te incomodar, eu acho normal. Porque Não é grande incômodo, porque a gente vai trabalhando, né? Vai ficando mais velho, vai amadurecendo algumas coisas, e não é uma coisa que me incomode tanto, mas existe ainda aquela autocobrança, não de ganhar uma prova, mas de complementar, de completar um desafio, principalmente quando eu estou dividindo com outros, né? a gente sempre se sente muito mais responsável quando você está num revezamento, né? Aí Com outros. cresce, né? Bom, Guilherme Kogan está assistindo, eu preciso falar, né? Anderson, aí, Ica, que tem passeios aqui na Ilha Bela, a Mara, minha sobrinha, a Manu, minha sobrinha, e só queria. A Rúmel também, que Ó, ela já está fui. perguntando equilibrar a Pode falar. autocobrança diante dos desafios. Como é que é? Não entendi. Como equilibrar a autocobrança diante dos desafios? Treinar. Mas Treinar e se preparar. é algo assim que eu acho que a Lê, ela falou, ela teve ela fez uma live com o Igor e falaram justamente sobre isso, em ter a humildade também, em reconhecer que talvez você tenha que desistir, Exato, exato. né? Eu não consegui assistir essa live, aliás, a Lê tá assistindo também. Tem uma coisa que eu falo para os iniciantes, né? Às vezes tem muita prova de iniciante aí, gente que está começando, vai fazer seus primeiros 500 metros ou 1 quilômetro. Teve agora em São Sebastião, e eu pego a molecadinha, né, e falo até adultos, né? Mas vem cá, você treina, a pessoa vai nadar 1 quilômetro, por exemplo. Aí eu pergunto assim, você treina quanto quando você está treinando, né? Eu faço 1,5, 2, né? Então pronto, você vai fazer a prova, você já está preparado para isso, né? Isso. Então, quer dizer, é muito de você realizar, né? Mas eu tô com medo, eu nunca nadei essa prova, mas, poxa, você faz 3, 4 vezes por semana, você faz 2 quilômetros, 3 quilômetros, você vai tirar esse quilômetro de letra, né? Então, eu tô constantemente fazendo a cabeça das pessoas, dos atletas novos, né? Dos iniciantes, seja criança ou adultos, do que ele pode, né? O principal, tem umas crianças que viram para mim, mas, tio, eu vou conseguir? Eu falei, meu, você não vai morrer afogado, você sabe nadar. E isso eu já falei para muito adulto. Não, mas o que vai acontecer se entrar um vento contra? Eu falei, meu, você vai nadar mais devagar, você vai parar. Agora, afogar, você não vai se afogar porque você sabe nadar. É tão louco isso que as pessoas aí falam, mas não, é verdade, é tão ridículo, parece tão ridículo, mas é isso, é você poder fazer com que as pessoas realizem algumas enfim, passos que eles estão dando à frente. Mas, enfim, e você, Fabiane, o que te incomoda, Fabiane? O que me incomoda?
Olha, Não, eu sei, eu te conheço, eu sei que um monte de coisa pode te incomodar, mas dentro da natação, você que é uma atleta que é recordista, você está sempre batendo recorde, tem essa cobrança sua de bater mais um recorde, de ir bem? Faça isso. não tem cobrança, não. O que eu gosto é prazer. Eu adoro treinar para poder nadar bem. E no meu conceito, nadar bem é nadar melhor o último tempo que eu fiz. Seja ele recorde ou não, não tô muito ligando. Sabe, chega uma idade, Harry, que a gente deixa um pouco de lado, aliás, bastante de lado o ego, né? Tem que deixar, porque o ego atrapalha, né? O Muito, ego, muito. até, se você pegar um grupo de pessoas e um tiver um ego muito grande, ele vai intoxicar aquele meio, sabe? Porque é muito ruim, ego. Ego é uma coisa, assim, que deveria ser banida. Mas... É, mas Eu vejo isso no meu trabalho direto. né? Todo mundo vê os egos aparecendo e atrapalhando a continuidade de um trabalho, né? Mas isso Agora, tanto no âmbito de trabalho quanto no esporte também, né? Agora, quando você fala em baixar seu tempo, quer dizer, mesmo não batendo recorde, quer dizer, é uma cobrança, não deixa de ser uma cobrança. Não é uma cobrança, não é uma cobrança, é uma procura por uma performance um pouquinho melhor. Então, isso aí me ajuda muito, porque eu dentro d'água eu fico muito focada. Então, é um exercício de concentração. O segundo exercício é o exercício de saber exatamente o que é, no que eu posso melhorar. Então, você tem que ter um autoconhecimento físico do seu corpo para sentir exatamente. Aí você tem que ter um conhecimento também de aplicar nisso tudo de física. Então, você saber que se você botar a mão mais para cá, o braço mais para lá, ou o braço mais torto, você vai ter arrasto, você vai ter isso, vai ter aquilo. Se você levantar a cabeça, você vai carregar a água. Então, você tem que ter uma mínima noção dessas coisas. Me ajuda muito do ponto de vista postural, né? A sociabilização é maravilhosa, certo? Nossa, a gente pode virar a noite aqui falando das qualidades. Não, mas é impressionante. A socialização, para mim, é fantástico. Eu que participei agora em Campo Grande, eu não tinha, né, há quase 20 anos que eu não participava de provas de piscina. E essa coisa do pós-prova, você está na arquibancada, comentando, revendo pessoas, saindo com amigos. E é claro, quem não é do meio da natação e está com a gente, às vezes reclama, é muito chato, porque a gente só fala de natação. Por outro lado, foi o meio que eu consegui mais amizades, mais amigos. É o meio, né? Desde 2012 para cá, depois do Canal da Mancha principalmente, que eu gosto de divulgar, eu falo muito da natação, tenho paixão por natação. Então, essa parte da socialização é uma delícia, é fantástico. A minha tela está congelada, Fabiana. A tua está correndo, as pessoas estão entrando, perguntando alguma coisa? Não. Porque para mim está meio congelado aqui. As pessoas que estão escutando, quem estiver aí vendo, só dá o ok se tá escutando ou não. Entrou um monte de gente aí. Você sabe que às vezes eu fiz uma live com o Gustavo Botelho e foi um assunto sobre o qual nós falamos. Eles fazem corrida de montanha, sabe? E eles, na corrida de montanha, a sociabilização, em geral, as pessoas que faziam corrida de rua migraram para a corrida de montanha. Por quê? Porque a corrida de rua eu vejo um pouco como águas abertas. Você acaba de fazer a prova, você pega as suas coisas, pega o seu troféu e vai embora. A natação, ali na beira da piscina, exige que você esteja lá. E você sociabiliza com seus amigos. Então, quando você vai tomar banho, o outro fica olhando as suas coisas, aí você volta, ele vai tomar banho, fica olhando as coisas dele, aí volta, a gente combina de almoçar ou jantar, e joga a conversa fora, e toma cervejinha, e dá risada, e fala besteira. Então, eu acho que essa sociabilização, o próprio ambiente que é fechado, ele favorece mais, né? Você ficar retido, digamos assim, entre aspas, né? De um meio em que você é obrigado
entre aspas, também a sociabilizar com seus colegas. Você vai numa equipe, né? Eu vejo esses campeonatos de piscina com esses olhos, que eu acho que é bem diferente de águas abertas. Você tem toda a razão. Só tem toda a razão. E é muito legal quando você vai para uma Copa Brasil, para uma prova, para um campeonato que tem prova de piscina e depois também águas abertas, mas essa relação mesmo que você acabou da beira da piscina, eu não senti há 20 anos. E é muito, muito legal e muito diferente. É outra coisa, você tem razão. É outra coisa. É uma equipe, Ilhabela foi com 14 nadadores, então você torce para a tua equipe, você monta o revezamento, você, enfim, realmente eu fiquei, assim, me trouxe ótimas lembranças. Por exemplo, eu acho bárbaro as provas, por exemplo, que a gente faz em revezamento no mar, por exemplo, esse ano eu não sei se eu vou conseguir ir, mas a prova do Igor lá de Caraguá-Ilhabela, em 4, Caraguá-Ilhabela. Sensacional, porque você tem o tempo dentro do barco e você torce pelos seus colegas, né? Cobra também. É muito legal Caraguá-Ilhabela. E aí você não tá... Você nada, depois você fica 1h30 na resenha. Hã? Você nada meia hora, depois você fica 1h30 na resenha. Isso, exatamente. Aí eu tenho uma bananinha, eu tenho aqui um gel, nossa, você viu não sei o quê, olha, aí você fala da natureza, você sente o cheiro do óleo diesel, você fala com o barqueiro, porque daí você está num meio aberto, mas num meio fechado dentro do barco, entendeu? Então você une as duas coisas. E ter contato com a natureza também assim é outra coisa que a piscina também não te dá, né? Você sai do mar com areia e na piscina você sai com cheiro de cloro. Não é? E tem aquela máxima quebra de paradigma, né? Que natação é esporte individual, né? Esse é um paradigma quebrado. Né? É individual nada, né? Não é, não. Você tem a preocupação, por exemplo, de nadar no mar e por exemplo, quando você sai assim e ficar de olho nos seus colegas, nos seus alunos? Fabiane, se eu te contar umas histórias, tem 2 provas que eu saí da prova, que depois eu voltei, para salvar pessoas que estavam se afogando no mar. Jura? Juro. De olhar assim, uma foi há pouco tempo atrás, né, Cocanha, que eu tava, porque é uma prova de 7, a volta, o mar estava muito batido, a maioria das pessoas, dos nadadores estavam com touca amarela, e eu vi uma touca amarela se distanciar, e eu comecei a olhar e lá afundava e saía. Eu falei, nossa, essa pessoa não está passando bem. Então eu fui até lá e depois, imagina, o amarelo não era a touca, era um colete, o cara tinha caído da garupa de um jet ski. Ixi. O cara fez uma curva com um amigo, imagina que amigo, largou o amigo, nem viu, desapareceu, e o cara estava meio que não estava se afogando porque estava com colete. E eu ajudei ele a voltar a respirar e saber que estava tudo bem, até que voltou o cara do jet ski e eu voltei para a prova. E já teve uma outra prova, já uns 6, 7 anos atrás, que também uma pessoa estava passando mal na água e eu acabei parando para ajudar ela, chamou o bote. Então eu olho durante... Eu olho muito durante a prova. Eu paro, sinceramente, eu já parei várias vezes para ajudar as pessoas, porque às vezes as pessoas às vezes param só, a gente para arrumar o Tokyo Oculus, eu paro para perguntar se está tudo bem. E claro, quando tem um pessoal nosso que está começando nos desafios, a gente está sempre na beira do mar acompanhando a chegada deles. Sim, claro. Você sabe, eu comentei, eu acho que foi anteontem, o meu pai foi precursor da pesca submarina aqui no Brasil e eu passei minha vida inteira aí em São Sebastião mergulhando, fazendo pesca submarina. E uma das coisas uma das coisas maravilhosas que eu aprendi e que eu fui treinada para isso, meu irmão, né, foi o cuidar. Porque a partir do momento que você está num barco a 30
quilômetros a gente ia pescar Búzios, mas não Búzios do Rio, Búzios que está atrás da Ilha Bela, sabe? Que A tem ilha, aí, Ilha de Búzios. tal. Você está em alto mar. E o cuidar, ele é específico para a sua própria segurança. Porque você cuidando do outro, um grupo, ele tem que se manter coeso para se manter forte, para poder, digamos assim, ter mais força no caso de problemas sérios no barco ou no mar, né? É muito bom nadar com gente do lado, é muito gostoso, é muito bom. Dá Então, mais segurança, né? cuidado assim, ele me foi, não é transmitido, ele me foi, eu tenho no DNA. E às vezes, quando eu nado no mar com um colega que vem nadar comigo, uma colega, e essa pessoa não me avisa que saiu do mar, eu entro em pânico, porque eu fico procurando a pessoa, porque eu nado e fico sempre de olho, sabe? É uma coisa instintiva. Aí já aconteceu da pessoa sair do mar e ir jogar frescobol e não me avisar. Nossa, Nossa Senhora. rapaz. Falei, caramba, não podia avisar? Porque eu acho isso fantástico, sabe? O cuidar faz parte da gente, né? A gente O gosta, a gente cuida, a gente quer que né? todo mundo chegue, que todo mundo participe. Então, é um trabalho assim. A natação eu acho que todo esporte, né? A gente fala da natação, que é o esporte que a gente pratica e conhece, mas acredito que todos os esportes sejam formadores de caráter, sei lá, deveria ser, né? E Mas a natação de águas abertas tem muito disso. Eu acho que aí ela não se iguala talvez a corridas longas, a grandes desafios, porque a gente está tentando concluir o nosso nado, tentando ver se a gente ganha pelo menos um lugar no pódio, ou ganha uma medalhinha, e está olhando em volta quem está em volta, né? A gente está olhando muito quem está em volta, principalmente em desafios que às vezes, como de Alcatrazes, né? As minhas duas últimas nadadas em Alcatrazes, eu nadei muito sozinho, né? Não foi legal, assim, nadar, eu olhava 1 quilômetro para frente e ninguém, olhava para trás ninguém. Às vezes, por causa, né, do sol, de algumas pequenas marolas, tem gente perto da gente, mas a gente não enxerga. Então, a gente se cuida, existe um cuidar meio que coletivo, principalmente para a gente que tem um pouquinho mais de experiência. Eu raramente nado só olhando a chegada. Raramente, sinceramente, eu nado muito observando o que está acontecendo. É bom mesmo. Isso é muita precaução no mar mesmo, sabe? Exato. E é um esporte coletivo mesmo, né? A gente se junta, a gente planeja as coisas junto, muitas provas, gente pede para nadar junto, para ir junto pelo menos o primeiro quilômetro. É espetacular. Agora a gente vai aproveitar para falar de uma coisa. Você sabe que eu fui faz um mês, eu fui naquela última prova, não lembro mais de quem que foi. Eu não sei se foi da Poliana ou se foi do Circuito Mares, que teve um bombeiro que foi buscar um cara que devia ter 45 anos, que foi fazer a prova. Rapaz, ele estava se afogando de desespero. Ele entrou em pânico. E aí, eu fiquei com pena dele, porque ele ficou tão apavorado, Harry, que quando o bombeiro botou ele na praia, ele sentou na praia, e ele estava em estado, assim, como é que eu poderia dizer? Quase catatônico, sabe? Sabe quando você vê que a pessoa está perdida e está... Eu acho que ela estava perdida até com os sentimentos que ela estava, sabe? E aí eu conversando com as pessoas, por incrível que pareça, tem muita gente que vai nadar com medo. Exato, tem muita gente mesmo que vai nadar com medo mesmo. Às vezes tá tranquilo, mas o tempo fecha, o sol desaparece, fica com medo do tempo nublado, fica com medo de chuva, fica com medo de vento, de uma correnteza. Não dá pé de bicho.
Ah, não dá pé, e não dá pé. Né? Duas vezes naquela fuga das ilhas, eu peguei gente assim, que largou e bateu o desespero e teve que parar e voltar para a praia, porque, eu não sei, acho que são de repente traumas também que a pessoa teve no passado. Essa coisa de não poder, não ter esse medo de profundidade, é muito louco isso, mas isso acontece. Isso acontece e as pessoas vão perdendo medo com o tempo. Mas eu já cheguei a ver realmente algumas pessoas assim. E esse Nada. estado catatônico que você falou, às vezes a pessoa ela está até envergonhada de estar naquele meio e não ter É, conseguido é, completar o desafio. Né? é. Por isso até que eu fiquei meio assim, fiquei com. Deve ser uma situação difícil até para ele mesmo, entendeu? Mas assim, tem muita gente que fala que nada mesmo, nada muito, mas sempre fica assim meio receoso de ver um bicho. Não, quem não fica? Acho que nós todos. Né? Se passar, dependendo do tamanho do bicho, ele vai assustar. Em Alcatrazes mesmo, eu estava nadando, nadei 2 finais de semana seguidos, e nesse primeiro, no meio do nada, numa prova de 3.800, eu sinto alguém se aproximando, eu olho para trás e tinha uma nadadora se aproximando, mas ela estava dando um tiro. E aí eu parei e ela estava realmente desesperada e não queria nadar sozinha. Estava ofegante, com medo. E aí conversamos, ela me perguntou: você topa nadar comigo? Eu não sei se eu nado tão rápido como você. Eu falei: não, eu não sou rápido, eu sou lento, porque eu não consigo mais nadar sozinha. E nós fomos nadando juntos até complementar a prova, mas paramos umas 5, 6 vezes. E era muito engraçado, porque quando a gente, depois desse encontro, eu falei: bom, você está bem? Podemos ir? Ela melhorou a respiração, falou: tudo bem. E ela virava para mim e falou assim: e você? E você está bem? Eu falei: eu estou bem. E a gente começou a nadar. E quando nós chegamos, tinha um pessoal do CMBio falando: nossa, vocês viram? Passaram tubarões aí. Eu falei: tubarões? Né? Porque tem de tudo em Alcatrazes, né? Tem de tudo. E foi muito engraçado, porque no meio da prova, eu com essa menina, ela falou assim, eu já estava chegando, eu falei: vem cá, acho que era Denise o nome dela. Eu falei: Denise, você se sentiu segura a nadar comigo? Imagina se vem um bicho grande aí, se vem um tubarão. Eu falei: você acha que eu vou fazer alguma coisa, né? Mas é a coisa de a gente nadar e estar junto com alguém. Né? Tá junto com alguém. Um final de semana depois, o João me convidou, fui para Alcatraz de novo, e lá é uma beleza, água com uma transparência de 20, 30 metros. Também, a gente contornou a ilha, nesse caso nadamos 7 quilômetros, a ilha maior do arquipélago, e eu nadei muito tempo sozinho. E, num dado momento, eu olhei para uma das laterais e vi uma coisa muito grande passar do meu lado. Muito grande, assim, tamanho de um Fusca. Eu, nossa, será que é baleia? Será que é cação? Não, acho que é só uma sombra. Aí continuei nadando e numa parada para hidratação, eu cheguei lá e tinha umas nadadoras, falaram: nossa, Harry, ainda bem que você chegou, ainda bem que você chegou. Eu falei: por quê? Nossa, tem um tubarão aí. Eu falei: não, que tubarão? Imagina tubarão. Não, é um tubarão grande. Eu falei: não, imagina. Não deu 2 segundos, veio um bote da Marinha. E aí, pessoal, tá tudo bem? Tá tudo bem? O tubarão já foi embora, o tubarão passou. Quer dizer, tinha passado do meu lado um tubarão. Então, esse meu último 1,5 km dos 7 foram doloridos. Ó, Então, os tubarões aqui ainda, né, tirando lá de Recife, aqui no sul ainda eles comem, né? Eles têm comida. sabe que na época da pandemia, a grossa da pandemia, eu fiz muita live. Eu convidei o que é um amigo meu, o CEO do Aqua Rio, do Aquário do Rio de Janeiro, Marcelo Spillman, e vieram vários nadadores, todo mundo querendo saber. E é claro, a pergunta é exatamente essa, né? Tinham 300 mil perguntas, mas todas eram: e aí, aqui na costa de Espírito Santo, tem tubarão? Aqui na costa do litoral norte. Então, o que ele falou é muito simples. Os bichos estão aí, Fabiane. Os bichos estão todos aí. Né? Nós que estamos aí entrando. Você não tem, você já não nadou no meio deles, já não passou, já não, sabe? Você Eles nem estão vê. aí. Eles acabam se afastando porque a gente mesmo aparece. Mas os bichos, principalmente num ambiente equilibrado, estão sempre por aí, né? O problema é que, graças a Deus, aqui a gente ainda, eu acho que a gente ainda tem um equilíbrio ecológico que fazem com que eles, não sei qual o motivo de eles tornarem-se agressivos, né? E
ser que você caia dentro de um, como é que chama isso, onde eles dão cria, aí eles se tornam agressivos. Acho que são ambientes específicos. Teve uma prova, É, você nadou no Itapanhaú? hã? Você nadou no rio Itapanhaú? Não, O nadei. Itapanhaú é uma prova que o pessoal da 14 Bis, da Associação 14 Bis, realiza uns 3, 4 anos para cá. É muito legal, você nada a favor da corrente, mas são naqueles canais de Bertioga. E a gente estava preparando para a prova, ia ser num sábado, na segunda-feira, a Aline, que nada comigo aqui, me recebeu um áudio de uma prima dela que mora lá. E ela me mandou o áudio e falou: olha, Harry, manda esse áudio pro Percival. Eu nunca contei isso pro Percival. Manda esse áudio pro Percival, pros organizadores. Escuta o que minha prima tem a falar. O áudio era assim: prima, vocês estão vindo para uma prova aqui no Rio Itapanhaú e você sabe, o tio, ele vai caçar às vezes, ele vai pescar. Então aqui tem capivara, tem muita cobra d'água, tem jacaré, tem onça que de vez em quando aparece na beira do rio. Então, eu acho melhor vocês não virem para cá, né? Bom, é claro que esse áudio eu não mandei para o Percival, eu fiquei 2 dias assim, manda, não mando, mas eu cheguei mais cedo, né? Eu cheguei mais cedo no Itapanhaú e falei exatamente com os pescadores de lá. E eles falaram a mesma coisa que o Marcelo Spillman falou. Os bichos estão aí. Ele falou, aqui, como qualquer outro rio daqui, tem cobra, tem jacaré, tem onça que vem beber água, tem capivara. É que vocês vão entrar 100, 200 nadadores aqui, eles vão se afastar. Então os bichos estão aí. Os bichos continuam aí. Você sabe, eu não critico absolutamente ninguém, nem julgo de ter medo de tubarão, nem nada disso, porque eu vou dizer um negócio, eu morro de medo de jacaré. Eu não nado em lugar onde tem jacaré. No Rio Negro tinha alguns, mas eram bem longe, Muito obrigada. Afe Maria. E você sabe que lá, eu acho, pode falar. peraí, eu não lembro mais se foi em Búzios ou Alcatrazes, tem muita cobra. E eu já vi Búzios, cobra no mar ali nadando. Búzios. Mas, sei lá. Eu fiz o revezamento no Rio Negro, a convite lá do Pierre, e foi Água é quente a lá? água muito quente. Só que quando a gente nadou, estava 28, não estava tão crítico, porque em geral Uau! tá 30. Mas foi legal, sabe? Foi interessante. Nadou o Percival, a Ana Mesquita e eu. E assim, a gente entra num dos braços do Rio Negro e a largada sabe? A gente andou de barco 1h30 ou 2 para chegar numa prainha X que é a largada. E tava tudo bem. E antes de chegar, o barqueiro me fala assim, e tava tudo tranquilo. Eram 4h30, 5 da manhã, e antes da gente chegar na praia da largada, o barqueiro comentando um pouco dos lugares, ele me aponta uma praia que tava uns 5, 6 quilômetros e fala, ó, lá tem jacaré. Ah, pra quê? Você Nossa, não sabe que eu passei assim, quieto, sofrendo. Eu falei, meu Deus do céu, eu sabia que tinha, né? Tem muito jacaré no Amazonas, mas ele não precisava ter falado aquilo naquela hora, né? E aí ele percebeu que eu fiquei meio branco, assim, né? Eu cheguei perto dele e falei, tem mesmo? Ele falou, olha, você ficou preocupado? Ele falou, o senhor ficou preocupado? Mas não fica não, porque o jacaré não vem nadar no fundo, eles ficam lá na beira, vocês vão nadar no fundo. Aí eu falei, ainda bem, tá tudo bem agora. tomara que ele tenha dito a verdade, né? Mas é muito louco, né? Até muito pouco tempo atrás, o Samir ele tornou público que ele tinha medo de peixes. E no começo, quando eu comecei a nadar aqui em Ilhabela, eu também tinha medo de peixe. Bastante medo. A gente vai... Eu poderia dar um depoimento de 3 dias, porque eu tive nasci praticamente em São Sebastião e com a pesca submarina e tudo mais, e a casa em cima da praia, eu posso te dizer que a fauna mudou drasticamente. Muito, muito. Você sabe que às vezes a gente pegava lancha e ia até Alcatrazes, o caminho inteiro, assim, depois da Ilhabela, assim, passando, tinha um monte de peixe voador, tinha tanto que às vezes caía dentro do barco, a gente catava o peixe, jogava dentro d'água. Eu não,
eu não vejo, mas a variedade de peixes era assim, incomensurável. Os antigos aqui falam exatamente isso. Eu estou aqui há 21 anos, mas os antigos falam que a mudança foi enorme, a mudança da Muito, costa, dos até peixes. pássaros, sabe? Eu lembro que eu tinha uns 7, 8 anos de idade, eu sabia que eram 5 horas da tarde, Harry, porque tinha um bando de golfinho que passava na praia do partido, logo depois da bola, 100 metros, Naquele horário. naquele horário todo dia. Incrível, Sumia, incrível. sabe? Eu lembro que eu jogava latinha, a gente limpava os peixes ali, praticamente um terreno na praia, né? A gente saía, pegava os peixes lá do barco, depois limpava os peixes para comer o peixe. E, cara, jogava latinha. Depois, o que tinha de polvo, sabe? A Eu não gente vejo. pegava siri com Eu nunca pulsar, vi, eu nunca, sabe? eu nunca vi polvo, eu nunca vi polvo na minha vida aqui. E olha que eu nado muito nas costeiras aqui. Então, mudou. Siri, sabe aquele siri branco de praia? Cara, Guaiamu, mas a gente chama de Guaiamu aqui. milhões ali na praia. Milhões. Eles Tinha iam até a estrada, né? Eles iam até a estrada, né? a coisa mais ridícula. Sabe, tem no final da Praia do Partido à direita, tem uma pedra no meio do mar, assim, que fica a 50 metros da praia. A gente sempre ia nadando lá, subia lá no Pedrão, ficava lá olhando o canal e tudo lá. Tinha caçonete, tinha muito baiacu, tinha peixe-espada que a gente pegava de linhada, sabe? Peixe-espada ainda tem bastante aqui. Peixe-espada ainda tem bastante. Você sabe o que tinha? Que não tem mais. A gente punha o pé assim na pedra, saía aqueles bandos de coisa preta, aquelas baratinhas. Muito pouco, muito pouco. Quase não tem. Impressionante. Sumiram. Então, eu fui testemunha da degradação, sabe? Infelizmente. O que me deixa muito triste, assim, muito. Aí, quando eu vejo, assim, agora que a gente vê umas baleias ali perto da Ilhabela, que a gente vê que tem golfinho, puxa, isso me deixa, assim, bem feliz, viu? Porque. Eu acho que a gente eu sei, eu entendo. Cortou. Precisa seguir essa Ah, luta da. O que eu queria dizer é que a gente tem que continuar batalhando mesmo pela proteção, pela sustentabilidade mesmo, pela preservação. Eu falo muito disso e é o nosso papel. Realmente o mundo mudou, as praias foram invadidas, literalmente invadidas. Você vê que até as baratinhas das pedras a gente não vê mais. Mas cabe a gente continuar lutando. E você vê, aqui na Ilhabela as tartarugas voltaram em grande número a aparecer. As baleias, ninguém explica exatamente por quê, não estão passando mais por fora, estão passando no canal. E são observadas, a gente está estabelecendo regras de não se aproximar. Ainda tem uns idiotas que querem se aproximar a menos de 30 metros da baleia, mas elas estão dando um show, né? A jubarte, ela gosta de se mostrar. Então você fica a 100, 200 metros da jubarte e ela fica se mostrando para você. Então tudo isso resgata e nos dá a força de falar, bom, vamos lá, vamos continuar brigando. Plástico na água, né? Que é outra briga nossa, né? Tirar o plástico do mar, que a gente não leve o plástico. Tartaruga com plástico. ai, que horror. Fabiane, a gente tem que lutar, lutar, lutar. É o que restou pra gente, continuar É um lutando. problema de educação, né, Harry? Tem que dar educação para as crianças desde pequenininho. E outra coisa que eu acho que teria que ser feito, sim, botar supervisor nas praias para dar multa. Tá? É Exigir. verdade. Posta aqui no chão, você vai pegar e vai catar e vai jogar no lixo. Não é para jogar no chão. Olha, Sabe? aqui na ilha a gente tem um trabalho muito interessante. Tem muita gente, não tem ninguém que a gente pague, mas todo mundo se fiscaliza. Aqui todos nós somos agentes fiscalizadores e a gente cai matando de turista que deixa lixo, turista e munícipe que deixa lixo na praia.
que leva plástico para a praia. A gente briga muito por isso, muito. A gente não pode deixar de lutar, de educar, e a Ana está concordando comigo. E eu queria convidar, talvez, para um próximo papo, Luciane, e eu tenho que correr para um outro compromisso, papo que nem você falou, acho que a gente poderia continuar falando, nós falamos de vários temas aqui. A gente podia ficar fazendo com essa live até amanhã, não é? Eu tenho várias histórias para contar. Eu acho que a gente pode voltar com histórias. Tem umas histórias engraçadas para falar do mar, do medo do fundo do mar. Tá aí o convite para a gente fazer um bate-papo sobre essas coisas do mar, né? Que você vivenciou tanto e que você lembra com tanto Olha, carinho. eu tenho histórias, ainda bem que foram escritos livros. Você conhece o Claudião, o Cláudio Guardabassi? O Cláudio Guardabassi, o dono que ele repara roupas de borracha aqui em São Paulo, vende material de mergulho. O Claudião mergulhou muito com a gente, Cortou, sabe? fala de novo que E ele cortou acabou aqui escrevendo um livro. Sinal. Ele acabou escrevendo um livro e, logicamente, não pôde deixar de mencionar meu pai e tudo mais, e as histórias que nós vivemos. Então, são histórias que eu nem conto, porque as pessoas que não vivenciaram a pesca submarina, que saíam às 5 horas da manhã e voltavam às 7 horas da noite, tremendo de frio. Estão lembrando aqui, é da Claumar? Claumar? Não era da Claumar? Isso, é o Claudião, né? Isso aí. São histórias assim que as pessoas vão falar assim, puta mentirosa! Então eu nem conto. Mas olha, eu quero pedir desculpas, Lembra quando a gente tá em grupo, sabe? Fabiane, eu quero te agradecer demais e te pedir 1000 desculpas, que eu preciso sair correndo de novo e deixar aqui um convite. Vai ter outra. Eu só tenho uma coisa para mostrar. Eu queria mostrar e aproveitar o público aqui. Eu queria dizer a vocês o seguinte. Eu finalmente consegui finalizar o site da Hieros. E aí, se você me permitir, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu queria colocar o filminho. Ótimo. Legal, Fabiane. Já está saindo aqui, apareceu. Mas eu não sei, eu acho que é só eu não consigo buscar ele. O vídeo, né? Para ele rodar o vídeo, né? Nesse negócio aqui é de uma ignorância assim. Não, se você entrar na sua galeria de fotos, talvez apareça o vídeo e você consiga rodar. Mas daí é onde... Por exemplo, como você tirou esse slide agora? Fotos. Aí, é uma foto, isso é uma foto. Você tinha que ter reservado o vídeo do lado. Não sei não. Mas enfim, fica aqui não consegui passar o filminho, tudo bem, vou botar no Instagram, no LinkedIn. Como é que chama o site, Fabiane? O site da Hieros. hieros.com.br. Finalmente, porque estou há mais de um ano batalhando por isso, sabe? E o que eu queria finalmente explicar, só a única coisa que eu queria falar, o objetivo, sabe, de eu ter feito essa empresa. Eu queria... O site e a empresa, ela tem alvos, né? Então, um alvo são os atletas. O objetivo é unir. O outro alvo é a saúde. O objetivo é cuidar. O outro alvo são as universidades, cujo objetivo é pesquisar. O outro alvo é a mídia, cujo objetivo é valorizar. E o alvo final são as empresas, que eu gostaria que elas alavancassem. E tudo isso dá numa missão que é o transformar. Eu quero transformar a imagem do atleta master, dos esportes master, o preconceito que ainda existe, sabe, em relação a atletas de idade.
Então, a missão é transformar. E a gente eu só poderia transformar através desses 5 itens, tá? Que seria unir, cuidar, pesquisar, valorizar e alavancar. Aí eu espero que eu tenha uma adesão muito grande no meu site, porque é só unidos que a gente consegue fazer alguma coisa e gerar mudança, né? Então, lá vai ter muita coisa bacana, vai ter muito conteúdo e eu espero, sinceramente, que a gente consiga transformar, sabe? E fazer desse mundo master um mundo grande para poder gerar, transformar, inclusive, outras esferas, né? De pessoas que são sedentárias, de crianças e tudo mais. Com certeza. Olha, Harry, super obrigada. O tempo é uma coisa preciosa na vida da gente. Você fez a grande gentileza de ceder o seu tempo para mim. E isso é mais. Isso não tem preço, como dizem por aí, né? Com certeza. Vamos falar bastante sobre o site. Entraram aí, professora Fátima, Diva, entraram muitos amigos. Eu quero fazer outra live começando às 8 horas para poder ter mais gente. É o seguinte, vamos lutar pela democracia, pelo esporte, pela saúde de todos. Fabiane, super obrigado por esse convite lindo que você me fez. E vai ter outra aí que começando às 20 horas. Sim.